Você já percebeu que em alguns ambientes você não consegue simplesmente ser espontâneo? Não porque você esteja mentindo e nem porque você não saiba quem você é, mas porque quando você está perto de certas pessoas, alguma coisa dentro de você começa a se ajustar automaticamente. Você pensa antes no que você vai falar, você mede o tom, você escolhe as palavras, você observa a reação e sem perceber, você começa a filtrar partes de você mesmo. Às vezes é algo pequeno, você queria dizer uma coisa, mas ali fala outra, queria discordar, mas aí evita, queria mostrar o que você sente, mas segura. E isso acontece tão rápido que muitas vezes você nem percebe na hora. Você só sente depois. Depois daquela conversa, depois daquele encontro, depois que tudo ali passou, é que fica aquela sensação estranha de que você não estava ali totalmente completo. É como se estivesse participado de uma situação, mas não completamente como você é. E talvez a parte mais cansativa disso tudo, porque é cansativo, é que isso começa a acontecer em muitos lugares, com pessoas diferentes, em situações às vezes tão simples. Você entra num ambiente e automaticamente começa a ler o clima do local, a forma como as pessoas falam, o jeito que elas reagem e o que parece ali no momento ser aceitável, o que parece ser seguro para você mostrar. E sem perceber, você vai se adaptando emocionalmente ao ambiente. Muda o jeito de falar, o jeito de agir, o quanto você pode realmente se mostrar, o quanto você se expõe. E talvez você já tenha tentado mudar isso. Talvez você já tenha pensado: eu preciso parar de me preocupar tanto. Eu preciso ser mais eu. Eu preciso me posicionar mais. Mas na prática, quando chega ali, na hora, alguma coisa dentro de você recua de novo. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não acontece porque você é falso e também não acontece porque você não tem personalidade. Muitas vezes isso acontece porque o seu sistema aprendeu que ser totalmente você pode gerar um risco emocional. E para você que não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu acompanho muitas pessoas que vivem exatamente esse tipo de experiência. E se você se reconheceu nesse contexto, é importante você entender. Isso não é apenas insegurança social. Existe uma identidade emocional acontecendo atrás disso. Porque existem pessoas que aprenderam muito cedo a observar o ambiente emocional antes de se mostrar. Aprenderam a perceber reações, expressões, mudança de energia, tom de voz, sinal de aprovação, rejeição. Isso vai criando uma adaptação silenciosa dentro dela. O sistema da pessoa vai aprendendo que antes de ser totalmente eu preciso perceber se isso aqui é seguro. E isso acontece muito rápido. É quase automático. Antes mesmo de você perceber conscientemente. Então, quando você entra em determinados ambientes, o seu sistema já começa ali a avaliar os riscos emocionais. Será que isso aqui é seguro? Seguro para que eu discorde quando eu quiser? Para que eu possa me posicionar? Seguro para eu mostrar a minha vulnerabilidade? Seguro para eu não agradar? Seguro para eu ser espontâneo? E quando o sistema percebe qualquer possibilidade ali de desconexão, aí você ajusta. Você não pensa, eu vou esconder quem eu sou agora. Você simplesmente começa a se regular, se adaptar. Você filtra o que você pode falar, porque naquele momento isso parece emocionalmente mais seguro para você. E tem uma parte ainda mais silenciosa disso tudo, que quase ninguém percebe. Porque enquanto você tenta se adaptar ao ambiente, parece que você está apenas tentando conviver melhor com as pessoas. Mas na prática, muitas vezes você está tentando evitar uma sensação dentro de você.
a sensação de rejeição, de desconexão, de julgamento, ou até a sensação de não ser aceito, sendo exatamente quem você é. Então você começa a se moldar emocionalmente. E talvez você conheça isso também. Você sente o ambiente antes de agir. Você percebe as micromudanças das pessoas. Muda o comportamento dependendo de quem está perto. Fica muito mais contido em alguns lugares, mais silencioso em outras, mais cuidadoso emocionalmente. Isso pode ser extremamente cansativo, porque aos poucos você começa a perder a sensação de liberdade emocional, como se estivesse sempre parcialmente sendo monitorado o tempo todo, sempre se ajustando, sempre tentando prever como é que você vai ser percebido. E o problema não é apenas o esforço de você estar se adaptando, é que isso começa a gerar dentro de você, é o que isso começa a gerar dentro de você, porque vai chegar um momento em que você já não sente o que está sendo totalmente visto por ninguém, mas também não consegue mais mostrar quem você realmente é. Então surge uma sensação estranha de desconexão, como se as pessoas conhecessem versões adaptadas suas, mas não exatamente quem é você. E isso cria ali um vazio emocional, que muitas vezes é ali silencioso, você não percebe, porque o corpo ele sente quando você precisa esconder para manter conexão. E talvez essa seja a parte mais desafiadora disso tudo, é que você pode começar a acreditar que isso é simplesmente a sua personalidade, como se você fosse naturalmente assim. Mas talvez o seu sistema só tenha aprendido que espontaneidade emocional pode gerar risco. E quando você começa ali a enxergar isso, algo começa a mudar dentro de você, porque você para de se julgar apenas pelo comportamento e começa a perceber a lógica emocional por trás dele. Você percebe que não se adapta porque você é falso. Você se adapta porque em algum momento isso ajudou você a manter a sua segurança emocional. E isso muda completamente a forma como você começa a olhar para você mesmo. Porque não se trata mais de eu preciso aprender a ser autêntico, mas você perceber o que em mim ainda sente que ser totalmente eu pode gerar perda. E aqui entra algo que é muito importante você perceber. Na próxima vez que você perceber que começou a se ajustar demais para caber nos espaços, perceba, faça uma pausa, observe o que exatamente parece perigoso nesse ambiente. A rejeição, o julgamento, a possibilidade de não agradar, não ser aceito, a sensação de desconexão, sem tentar corrigir nada, sem tentar forçar nada diferente. Só perceba. Somente perceba. Porque quando isso começa ali a ficar visível, você começa a criar um espaço ali entre quem realmente você é e a identidade emocional que aprendeu a sobreviver se adaptando. E talvez a parte mais importante que você precisa entender. Você não aprendeu a se adaptar porque você não sabe quem é. Não é essa a questão. E você já entendeu. Você aprendeu porque em algum momento isso pareceu necessário para manter a sua conexão emocional. E quando isso começa ali a ficar claro dentro de você, você começa a se permitir existir com menos medo, menos monitoramento interno, menos necessidade de se moldar e mais verdade emocional. E se esse vídeo ele fez sentido para você, eu deixei um material aqui na descrição, onde eu aprofundo exatamente isso, padrões, explicando o que é que está por trás desses padrões. Você dá uma olhada depois aqui embaixo. E se em algum momento desse vídeo você se reconheceu, me diga aqui nos comentários o que foi que mais fez sentido para você. Porque muitas vezes o que você vive não é só seu. E isso ajuda mais pessoas a perceberem também o que está ocorrendo dentro delas. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa também compreender tudo isso. E se você quer continuar entendendo o que é que está por trás do que você sente,
se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!